Boa noite a todos. Vamos começar mais uma reflexão das parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. Um momento da gente refletir sobre o que Jesus já nos falava há tanto tempo, né? Há milênios. Nós escutamos essas palavras e ainda hoje temos muita dificuldade de compreensão. E a parábola de hoje, a parábola das 10 virgens, é uma parábola muito simbólica, né? Possui uma simbologia muito bonita. E, com certeza, muitas vezes nós já passamos por essa parábola, ou talvez muitos nem a conheçam, de uma forma muito superficial, né? E essa parábola ela tem um ensinamento, um simbolismo muito bonito. Então, hoje nós vamos falar sobre ela, e essa eu consegui o vídeo, que eu vou trazer aqui para a gente ver, para ficar mais fácil a nossa reflexão. Durante todas as parábolas de Jesus, a gente percebe a dificuldade do Mestre em nos explicar o reino de Deus. Eu fico imaginando que a dificuldade era tanta, igual se a gente precisar explicar para um deficiente visual como que existe um arco-íris. Como que eu vou explicar para alguém que não enxerga como que é um arco-íris? Aquele arco que dá no céu, as cores e a mistura das cores de forma mais perfeita. É muito difícil. Nos falta palavras para conseguir fazer com que um deficiente visual entenda aquilo que a gente está enxergando, que é um arco-íris no céu. Imagina Jesus. Como que ele tinha que falar com aquelas pessoas, trazer essas parábolas de algo que para aquelas pessoas era totalmente estranho. Então, diante dessa dificuldade, Jesus trazia dentro da cultura daquele povo formas de compreensão. E mesmo assim, muitas pessoas ouviam e não entendiam nada. Mas só que Jesus não falava somente para aqueles galileus, para aqueles judeus. Jesus falava para os espíritos imortais que habitavam cada um daqueles corpos que ali escutavam. E com certeza, espíritos encarnados também que estavam ali aproveitando. Foram sementes lançadas. E mesmo aqueles que não conseguiam compreender a essência desse diálogo que Jesus tinha, o simples fato de estar ao lado dele, a energia dele era tanta que fazia com que as pessoas tinham vontade de continuar sempre ao lado dele. Por isso que cada vez mais foram aparecendo pessoas e pessoas e pessoas, e onde ele estava, que as pessoas sabiam que ele estava, juntava aquela multidão. Tá certo que muitos só interessados no momento presente, que era a cura de uma doença, que era a solução de um problema. Eles estavam muito focados naquele problema presente, mas Jesus ensinava mais, principalmente a proposta de entender que o reino de Deus não é externo, e sim interno. Que o reino de Deus faz parte de uma busca do ser, do espírito, e que ele não está fora, mas dentro de nós. E na doutrina espírita, nós já conhecemos a questão da reencarnação, né? Então eu fico pensando quantas e quantas vezes nós já ouvimos essas parábolas. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos essa energia e ainda assim nós não a compreendemos. Então, vamos ouvir mais uma vez, né? Eu achei um vídeo muito interessante, que é a história, né, dessa parábola. Não é Jesus contando, mas a figuração de Jesus contando, mas a história. Eu acho que vai ficar mais fácil para a gente poder refletir diante da base espírita sobre essa parábola. Vou compartilhar o vídeo aqui com vocês.
Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Obrigada. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. O esposo! Aí vem o esposo! O esposo vem vindo. Saia-lhe ao encontro. O esposo está vindo. Peguem suas coisas e venham depressa. Sara, Ana, ele vem vindo. Vem vindo. O esposo, rápido, está chegando. O azeite não é o suficiente. A lâmpada está se apagando. Onde ela vai? Por favor, dai-nos de vosso azeite. Nossas lâmpadas estão se apagando. Não. Seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem e comprai-o para vós. Voltemos para buscar o azeite. Procurem em toda parte. Se encontrarem, avisem. Encontrei! Senhor, abre, peço-te, por favor. Abra para nós. Abra.
Em verdade vos digo, não me conheceis. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Muito interessante, né? Essa parábola. E ela possui inúmeros significados. E também já foi explicada de inúmeras formas. Hoje eu vou trazer aqui, dentro dessa reflexão espírita, as obras de Haroldo, que é o verbo, o verbo se faz parábola, o livro Parábolas Terapêuticas, do Alírio, e uma coletânea de parábolas espíritas, de parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita, que é uma coletânea organizada pelo Rafael Papa. Então, são esses 3 livros que vão nortear aqui a nossa reflexão. Então, Jesus começa explicando, como em várias outras palavras, reino de Deus. E ele começa explicando que o reino de Deus se compara às 10 virgens que vão em busca do noivo, né? O que acontece nisso? Qual que é essa questão cultural? Era costume no casamento judaico, tanto o noivo quanto a noiva terem um cortejo de acompanhamento de damas, de moças, que acompanhavam o cortejo até a residência. Normalmente a festa acontecia na residência da noiva, então elas acompanhavam o noivo ou a noiva, né, até a residência para a festa das núpcias, o banquete. E Jesus sempre utiliza disso, né, a festa, nas parábolas de festa de banquete, sempre a questão do casamento, porque é a linguagem mais fácil para as pessoas entenderem, porque fazia parte do culto, da cultura deles, normalmente. Então, interessante que nessa parábola Jesus fala do cortejo, né, dessas pessoas que vão acompanhar, falam do noivo, mas não falam da noiva, né, porque um casamento precisa ter a noiva, não tem a noiva. E aí o livro O Consolador, nas perguntas, acho que 309 em diante, Emmanuel nos explica, quando questionado, ele nos explica que em várias parábolas que Jesus utiliza o casamento, ele é a representação do noivo e o planeta Terra a representação da noiva. Porque o casamento, ele é um simbolismo de união. Então a proposta de Jesus com trazendo essa imagem cultural é nos mostrar essa união dele com o planeta. Jesus é o governador do nosso planeta, né? Ele é unido à Terra desde a sua formação, como nos explica já Emmanuel também no livro A Caminho da Luz. Então, toda vez que ele se refere a casamento, e nessa parábola específica, ele é a representação do noivo. É essa união, esse júbilo com o planeta Terra. Quem seriam essas acompanhantes, essas 10 virgens que vão atrás do noivo? A humanidade toda. Ela é a representação nossa. Jesus faz várias analogias tentando explicar, então, o reino de Deus diante dessa cultura, diante do cotidiano das pessoas. E o fato das acompanhantes, né, das moças, terem que ir até o encontro do noivo, é esse movimento de buscar o reino de Deus. Então, todo esse movimento de buscarmos o equilíbrio, a paz, não é algo passivo nosso. Não é algo que vai nos chegar de graça, como nós vamos refletir aí no andamento dessa parábola. Exige de nós um movimento. Nós temos que ir de encontro ao belo, ao bom, às atitudes que são boas. Nós temos que fazer esse esforço. E essas lâmpadas, né? Porque a parábola conta que elas entraram porque elas estavam com uma lâmpada na mão.
As outras não tinham lâmpadas e elas tiveram que voltar correndo. O que significavam essas lâmpadas? As lâmpadas significam as virtudes. E olha que interessante, elas já saíram sabendo que teriam que esperar o noivo e que não sabia que hora que o noivo viria. Então ele coloca que as prudentes pararam e compraram um azeite sobressalente, porque poderia demorar e a lâmpada iria se apagar. As imprudentes, que em algumas traduções está lá como as loucas, mas são chamadas de imprudentes ou insensatas, elas foram simplesmente com o azeite que tinha ali na lâmpada, não se preocuparam em levar uma reserva. E na hora que chega o cortejo, só podem ir aqueles que têm a lâmpada, que têm a luz própria, carregando ali no seu próprio punho. Então essa é a simbologia das virtudes. E Jesus divide em igual proporção as prudentes, que levaram a mais o azeite, e as imprudentes. Se eu falei que elas são a representação da humanidade, como que nós poderíamos entender isso? As prudentes é a representação daqueles que se preparam, que se esforçam. E o interessante é que nesse caso da parábola, elas têm que carregar um peso a mais, né? Porque elas têm que carregar lá uma vasilha a mais com óleo. E as imprudentes ou as insensatas? Elas estão simplesmente seguindo. Elas estão indo com o cortejo. Elas não estão preocupadas com as situações, elas estão apenas seguindo. E aí elas pedem o azeite, né? É a representação das pessoas que querem as virtudes, mas sem os esforços. E com isso, Jesus nos alerta desses dois movimentos que nós fazemos. Aqueles que buscam os momentos da vida em que nós buscamos a nossa autoconsciência, nosso autodespertamento, a nossa busca pelas virtudes, e os momentos ou as posturas em que a gente anda apenas pela satisfação dos nossos prazeres, dos nossos instintos, sem se preocupar realmente com aquilo que é importante para que eu faça. Às vezes, nas nossas encarnações, muitas vezes, questionamos diante dos problemas que nos acontecem, e tem uma frase interessante que eu gosto, que às vezes nem tudo que eu quero é aquilo que eu preciso fazer. E muitas vezes aquilo que eu não quero é o que é necessário, é o esforço. É igual a gente aprender uma matéria nova, me faz esforçar a mente, usar o raciocínio. Essa é uma proposta da reencarnação. Eu modificar comportamentos que eu venho tendo de forma errônea, de forma equivocada, buscando essas virtudes. E o ato delas abastecerem esse azeite nos dá uma tranquilidade, porque Jesus não quer santos, né? Ao lado dele, nessa caminhada que nós estamos. Ele entende as nossas dificuldades, ele compreende. Então, inúmeras vezes na vida, nossa lâmpada vai estar fraquinha, a luz vai estar quase apagando. Mas nós temos como lançar mão dessa reserva de azeite e fazer com que ela se acenda novamente. Essa reserva de azeite, esse combustível, ele é o nosso esforço. É a nossa vontade que está com a gente, está dentro de nós, essa vontade da gente vencer as nossas imperfeições. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 909. Kardec pergunta aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E a resposta dos espíritos é muito interessante. Eles respondem dessa forma: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. Os espíritos aqui alertam: poucos de nós fazemos os esforços. Significa então que a maioria de nós caminha pela vida com as suas lâmpadas, que são as virtudes, sem essa reserva de azeite, sem esse combustível da vontade. E no primeiro embate, a lâmpada se apaga.
E é até interessante, né? Porque aqui os espíritos falam, poucos de vós. E Jesus coloca, dividindo a humanidade em 10, coloca uma dualidade. 5 são prudentes e 5 são imprudentes. E por que ele utiliza o número 10? Interessante isso também é porque na cultura judaica, que era muito ligada a números, às informações, o número 10 é o número da perfeição, é o número da totalidade. E quando ele fala sobre isso, por isso que Emmanuel busca que essa é a representação da humanidade, porque é a totalidade, a perfeição. E quando ele separa em 2 grupos iguais, ele nos mostra essa dualidade. Essa dualidade que faz parte da nossa evolução. Ao mesmo tempo que eu tenho em mim a bondade, eu também tenho a maldade. Não porque isso é essência divina, mas porque foi criado por mim, nas nossas escolhas, no uso do livre-arbítrio. Então, todos nós passamos por essa questão da dualidade, né? Então, isso faz parte do crescimento até o momento onde, no grau de evolução mais avançado, nós vamos diminuindo essa dualidade e eu vou chegando na totalidade. Continuando na parábola, aí elas ficam lá, estão lá esperando, adormecem, e aí que as lâmpadas vão ficando fraquinhas. Mas ele usa um termo, e tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. O tosquenejar é cochilar. É até interessante nessa essa linguagem, mas significa cochilar e adormecer. Existem várias interpretações sobre essa parte e depois a próxima, mas como nós estamos estudando dentro do embasamento espírita, vários autores citam que esse adormecer delas significa o reencarnar. Quando nós reencarnamos, nós adormecemos nossa memória espiritual. Nós cochilamos esse passado espiritual. Então, diante dessa proposta que elas estão reencarnando, elas adormecem o passado espiritual. Mas as lâmpadas continuam acesas, porque nós chegamos aqui também com as nossas virtudes. E qual que é a proposta, então, da reencarnação? Por que nós temos que reencarnar? Na questão 132, do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Continuando nessa resposta, aí Kardec nos explica que a ação dessa encarnação, ou seja, a ação de nos tornarmos corpóreos, né, termos um corpo, é necessária nessa marcha evolutiva. E Deus, na sua extrema sabedoria, ele quis que essa ação corpórea fosse um meio de progredir e de se aproximar dele. Então, tudo aquilo que a gente aprende no plano espiritual, a gente chega aqui para colocar em prática. Então, deste modo, a encarnação, ela faz parte da lei da providência, porque tudo se encadeia na natureza. Então, a encarnação, a reencarnação, quantas vezes forem necessárias, tem como objetivo da gente encontrar o reino de Deus. O que Jesus mais nos fala nas parábolas. A proposta, então, de uma encarnação é desenvolver em nós o reino de Deus. Porque ele não é fora, ele é dentro, ele é interior. Então, essa é a grande proposta da reencarnação, para que quando a gente chegue aqui, nós realmente coloquemos em prática as virtudes. Que aqui a gente consiga fazer com que a nossa luz brilhe. Porque quando nós reencarnamos, nós, como no exemplo da parábola, nós adormecemos, ou seja, nós perdemos a consciência do nosso passado espiritual. Isso é uma bênção, porque se de repente nós realmente descobrimos o que nós fomos, né, talvez não seja muito agradável. E ainda mais entendendo a família como meio
melhor de se aprender a amar. Então, muitas vezes, nós realmente estamos com pessoas que estamos na família aprendendo a amar e que antes foram nossos algozes ou que foram nossas vítimas. Então, é melhor mesmo que a gente mantenha bem esquecido e coloque aqui em prática as virtudes. E o que acontece? Nesse esquecimento natural, a nossa proposta é continuar agindo dessa forma prudente, buscando vontade, conhecimento, perseverança, fé, para que as nossas virtudes, o que são as virtudes? A humildade, a fraternidade, a resignação, né? A maior virtude que podemos ter, que é o amor incondicional, é exercitar isso. E nós precisamos, durante a encarnação, trazer esse azeite, esse combustível, que é a fé, que é a perseverança. E tudo isso nós trazemos. Quando nós aqui chegamos, nós temos um amparo enorme da espiritualidade, que acredita, que dá o aval da nossa encarnação. E os problemas que hoje enfrentamos são problemas por nós escolhidos. E se não foi escolhido no plano espiritual, são problemas que nós mesmos desencadeamos aqui. Então, nós chegamos com essa reserva de combustível. O problema é que às vezes a gente, no meio do caminho, a gente esquece ele em algum lugar. E reclama das provas, e reclama das vidas. Mas o interessante é que sempre, quando eu falo de reencarnação, eu sempre me questionei onde que o espírito evolui mais. Se seria na vida corpórea ou no plano espiritual. E Kardec nos explica isso lá no livro Céu e Inferno, na primeira parte. Kardec nos fala o seguinte: o espírito progride igualmente na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, adquirindo conhecimentos especiais que não poderiam obter na Terra e modificando as suas ideias. O estado corporal e o espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso, solidários entre si. Eis porque o espírito passa alternadamente pelos dois modos de existência. Isso significa que eu aprendo tanto lá no plano espiritual, mudando as minhas ideias, entendendo as minhas atitudes equivocadas aqui, e aqui eu retorno para colocar em prática. E aí, novamente, mas então por que eu preciso, né? Estou entendendo tudo isso, mas aí chega aqui, eu estou com gente de tudo quanto é jeito, como é que eu vou manter a minha tranquilidade, a minha serenidade, se eu estou no meio de pessoas nervosas, se o meu trabalho é estressante, se a gente no trânsito é todo mundo estressado, se eu vejo tantas atrocidades, como que eu vou manter? Essa é a proposta. Porque quando nós estamos no plano espiritual, nós estamos lá por afinidade, sintonia. Então, aquele que tem a sintonia com as trevas, no plano espiritual, vai estar nas trevas. Aquele que tem a sintonia com as energias do umbral, vai ficar no umbral. Aqueles que têm a sintonia com estudos, com várias outras situações, com as colônias, vão para as colônias. Tudo é questão de sintonia. E o que é sintonia, senão a vibração do nosso coração, do nosso sentimento? Por isso que Jesus fala constantemente que o reino de Deus está dentro de nós. Então, quando eu estou no plano espiritual, eu convivo com aqueles parecidos comigo. Ou então aqueles que são melhores, mas que estão na minha proposta de educação. É fácil, quando a gente está no meio dos bons, sermos bons também, né? Olha Pedro. Pedro, enquanto estava junto com Jesus, era um fervoroso, né? Ele chegava a falar que ele daria a vida pelo mestre. Mas quando o mestre é preso, e Jesus o alerta, que antes que o galo cantasse, ele iria negá-lo 3 vezes. Mas quando Jesus sai próximo, da proximidade dele, aquela vibração, e Pedro se sente sozinho e com medo e acuado, ele nega Jesus. A primeira, a segunda. E na terceira vez ele sente o peso. Estarmos junto com os bons nos levam. A própria vibração deles nos ajuda. E como manter a boa vibração longe deles? Essa é a nossa proposta aqui. E quando aqui chegamos, nós sabemos de tudo isso.
Nós sabemos que viríamos para uma grande mistura, um grande caldeirão, uma salada de fruta, e que mesmo fazendo parte disso tudo, não poderia perder a individualidade. É nessa convivência diferente que nós crescemos. É nessa convivência conflituosa que nós colocamos em prática as virtudes, o autoconhecimento, a perseverança, a humildade, tudo isso, porque tudo é construção. Como é que nós vamos aprender a ter paciência? Se não é convivendo com pessoas que exercitam em nós a paciência. Como é que nós vamos aprender a ter humildade? Se não é vivenciando situações que nos exercitam na humildade. Tudo é construção. E isso que é bonito. Porque coloca em nós a responsabilidade de sermos os criadores. Nós somos co-criadores. Por isso temos essa essência divina. Isso também nos chama a enorme responsabilidade daquilo que estamos construindo. Será que eu não estou construindo em mim muito mais vícios? Inveja, maledicência, constante reclamação, insatisfação, ingratidão? E o bom é que tudo que é construído também pode ser reformado. Eu não consigo simplesmente mudar as trevas, mas eu acendo uma luz e a escuridão começa a sumir. Essa é a nossa proposta. E aí, continuando na parábola. Então, elas adormecem, que é a simbologia da reencarnação. E à meia-noite, ouve-se um clamor. Chega, né, aquele arauto dizendo: aí vem o esposo, saiam-lhe ao encontro. Por que essa simbologia da meia-noite? Meia-noite é o fim de um dia e o início de um outro. Meia-noite eu estou terminando hoje, à meia-noite, né? Hoje é terça-feira, dia 10 de novembro. À meia-noite termina a terça-feira, dia 10 de novembro, e meia-noite e 1 começa a quarta-feira, dia 11 de novembro. Então, a meia-noite é o término de um ciclo, é o término de um dia. E é tão bonito isso, porque isso é a representação da desencarnação. Elas ficam adormecidas, e quando o noivo chega, é o desencarne. Eu saí desse corpo físico, eu saí desse momento de adormecimento. Agora é hora de despertar. Essa é a simbologia. Quando aqui chegamos com a nossa lâmpada acesa e a nossa reserva de combustível de azeite, nós adormecemos, nós cochilamos nesse véu do esquecimento da nossa consciência espiritual. E agora é o momento dessa comunhão com a verdade. E aí continua na parábola. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes respondem: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-os para vós. Quando a gente lê essa parte fora do contexto, a gente acha uma atitude até egoísta, né? Nossa, mas qual que era o problema de dar um pouco do azeite? Mas aí elas falam que se elas derem do azeite, elas não sabem ainda quanto que elas têm que caminhar. Poderia ser que o azeite não seria suficiente nem para elas e nem para as outras. Ainda fala, vai lá, corre, vai lá com a compra deles. Às vezes dá tempo. Mas por que elas não dão esse azeite? Porque a simbologia desse azeite, ele é da autoiluminação. Ele é algo próprio. Eu não tenho como ceder o meu esforço para alguém. Na questão 642 do Livro dos Espíritos, porque se nós estamos falando aí que é da desencarnação, e aí Kardec pergunta, e isso encaixa aqui na nossa reflexão: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, ou seja, lá no plano espiritual depois que desencarna, bastará que o homem não pratique o mal? A resposta: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, quando a gente olha
escuta, né, essas palavras de Jesus e na hora que pensa, mas por que elas não emprestaram o azeite? Não é uma atitude egoísta. Se as lâmpadas são a simbologia das virtudes desenvolvidas através do combustível da fé, da oração, da perseverança, da humildade, ou seja, do esforço pessoal, como? Existe alguma maneira de eu emprestar para o outro, de eu dar para o outro esse esforço pessoal? Tem como eu fazer com que o outro desenvolva as virtudes, sem que o outro se esforce para isso? Tem como eu fazer alguma coisa para que o outro se auto-ilumine? Não. Não tem como. Aqueles que trabalham na área da psicologia sabem muito bem disso, né? Como é difícil, às vezes, fazer brotar no outro a própria vontade. Se nós conseguíssemos isso, com certeza, não haveria tanto sofrimento, não haveria suicídios, não haveriam filhos infelizes. Porque qual mãe não faz tudo pelo bem-estar do filho? A gente poderia, né? Nós estamos passando esse momento difícil de EAD, às vezes eu fico pensando, né? É um momento atípico e difícil para as crianças, que elas, mais do que antes, têm que buscar uma força interna de disciplina e de vontade de estudar com aulas online, distante dos colegas, distante daquele ambiente gostoso de sala de aula, de escola. Por mais que eu queira, eu não consigo. Tem que partir dele, né? Dos filhos, para que eles encontrem isso. E se a gente comete o equívoco, no caso dessas aulas EAD, se a gente comete o equívoco de não deixar a criança fazer, se eu faço o trabalho, né, meu caçula tem 12 anos, está vivendo aí o 6º ano nessa situação, se de repente eu começo a fazer o trabalho por ele, se eu faço a prova por ele, quem que vai passar de ano? Eu ou ele? Ele vai passar de ano, mas quem que realmente aprendeu? Né? Então essa é a proposta. É muito complicado isso, né? Aí a gente pensa assim, mas então é uma atitude egoísta da pessoa. Não, não é atitude egoísta, porque Jesus está nos alertando. O esforço é individual, a autoiluminação é individual, o conhecimento é individual. Eu tenho muitos companheiros de jornada que nos auxiliam, né? Quando a lâmpada está quase apagando, se eu tenho esse esforço, né? Se eu tenho esse combustível, de repente a lâmpada até se apagou, mas outro está iluminado, ele me cede a luz. Mas o combustível tem que ser meu. Essa é a nossa proposta de auxílio do outro. Eu posso ceder, né? Eu posso auxiliar. No pouco que eu tenho, eu vou tentando auxiliar. Mas o esforço é individual. Ninguém consegue fazer com que o outro caminhe se ele realmente não movimentar os pés. Até porque se a gente fizer esse esforço de tentar carregar alguém, nós vamos nos cansar. Não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir nem completar a nossa jornada e nem carregar o outro. Então, às vezes é difícil quando a gente pensa, né? Porque o Evangelho de Jesus, gente, não é só para filosofar, palavras bonitas para a gente filosofar, não, é para colocar em prática no nosso dia a dia. E isso é o difícil, né? Eu entender essa situação como mãe, como profissional, diante de pessoas que eu amo, que eu vejo que estão com extrema dificuldade, mas como fazer se é algo que tem que brotar deles? E as imprudentes, aquelas que ficam com a lâmpada se apagando, representam aquelas pessoas que não tomam essa atitude durante a vida. E elas tomam atitude, elas despertam no momento tardio. Quando elas voltam, quem vende azeite não está mais lá. Se elas estivessem no caminho que tinham várias barraquinhas vendendo azeite, elas teriam comprado, né? Mas na hora que elas voltam, tarde da noite, naquela correria, não encontram mais. Esse é o movimento, quando nós empurramos a vida, sem prestar atenção nos ensinamentos que ela nos traz. É o arrependimento tardio, é o despertamento tardio, e não é às pressas que a gente vai desenvolver nossas virtudes. Como eu disse, é uma construção.
E nós não conseguimos fazer uma casa do dia para a noite. A gente precisa de tempo. A gente não consegue fazer uma obra de arte de um dia para a noite. Precisa de tempo. Tudo precisa de um tempo. Nada é mágico. É uma construção interna. E quanto mais resistente nós formos, mais isso vai demorar. E por isso que Jesus, quando elas batem a porta, sem estarem com as lâmpadas acesas, Jesus disse que elas não o reconhecem. Porque elas não aprenderam, elas não entenderam. Elas não fizeram essa busca. Porque não é por práticas exteriores, não é apenas parecer durante toda uma vida, é ser. E por isso que às vezes é tão complicado e tão difícil para nós quando a gente pensa na desencarnação. O que me espera lá do outro lado? Quem eu realmente sou? Porque lá no plano espiritual nós não vamos ter mais as máscaras que hoje nós temos. Lá eu sou realmente quem eu sou. Então, são reflexões que nós temos que ter. Né? Ainda dá tempo. Sempre é tempo. Né? Sempre é o momento de recomeçar. E aqui nós sabemos que a misericórdia divina ela é muito amorosa e ela abraça todos aqueles. Mesmo aqueles que chegam às portas do Mestre com suas lâmpadas apagadas, clamando para que ele abra as portas, ele não vai ter como, porque as pessoas só entram com a sua própria iluminação. Né? As pessoas só entram com as virtudes, com as sementinhas das virtudes, com o exercício das virtudes nessa encarnação. Mas não significa que tudo está perdido. É o recomeço. É uma proposta de recomeço. E qual que é essa proposta? Novas oportunidades serão dadas. A reencarnação. Uma nova reencarnação. Um recomeço. Para novamente a gente enfrentar as provas, as expiações, com a proposta de manter a lâmpada acesa. Mas aí, quando a gente chega aqui, novamente, com esquecimento e tudo mais, diante das dificuldades momentâneas que a vida nos apresenta, nessa escola que é simplesmente para nos alertar do que é importante, o caminho que eu tenho que seguir, o que eu tenho que aprender, eu não vejo isso como uma escola e vejo como problemas um atrás do outro, e cada um mais difícil com o outro. Eu esqueço essa minha reserva de combustível, que é a fé, a esperança. Eu esqueço dessa construção dessas virtudes que vão me ajudar. E eu começo a viver a vida novamente como as imprudentes. Achando que somos injustiçados, que Deus não olha por nós, que está tudo errado nessa vida, que isso tudo é um grande desperdício. E assim continuamos. Encarnação após encarnação. Quantas centenas de anos cometendo os mesmos erros. Por isso, tão necessário esse despertar de consciência. A gente quebrar esse ciclo vicioso, desses vícios constantes que fazem parte da nossa encarnação. E a gente sabe disso. É só a gente perceber onde que a gente pode escorregar, né? Quando a gente toma essa consciência, nós vamos conseguindo mudar esse trajeto. E com certeza sairemos de cada encarnação um pouco melhor. E eu não posso me justificar os meus comportamentos diante do externo. Sempre lembrando, o reino de Deus está dentro de cada um. Então eu não posso justificar que eu sou irritada porque as pessoas me irritam. Eu sou estressada porque as pessoas me estressam, porque o trânsito me estressa, porque meu trabalho me estressa. Eu não posso utilizar desse argumento. Porque, como eu disse antes, é esforço próprio, é caminhada individual. E aí Jesus termina essa parábola. Vigiai, pois, não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse é o convite da transformação. Essa parábola também é muito utilizada para explicar a transição planetária, essa mudança nossa de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde nós só chegaremos se nós tivermos as virtudes. As lâmpadas acesas é o nosso passaporte para essa nova era. Essa parábola é um convite para a transformação, é um alerta
dos nossos comportamentos, mas é um convite para a transformação, um convite para esse despertar de consciência, para esse processo de autoiluminação por meio do trabalho, por meio da bondade, da fraternidade, de todas essas virtudes tão bem exemplificadas por Jesus. E toda essa proposta de nós compreendermos da questão daquelas que acompanham, que são chamadas de insensatas ou imprudentes, ainda fica às vezes, né, principalmente quando eu leio, parece que ainda fica algo pesado, né? Talvez um pouco de receio de fazer parte desse time, né? A gente fica meio pesado com aquilo e fala assim, nossa, o que faz uma pessoa, qual que é o comportamento de alguém para ser considerado como insensato e imprudente diante dessa visão de Jesus? O que acontece é quando nós ficamos nessas pseudo-virtudes. O que seriam essas pseudo-virtudes? Eu parecer, mas eu não sou, eu só tenho externo. Então, eu pareço uma pessoa muito calma, mas eu não sou calma. É um vulcão aqui dentro, né? É aquela brincadeira que às vezes a gente faz, né? Antigamente, quando, algumas centenas de anos atrás, quando alguém incomodava, como que era resolvida a questão? Num duelo, você mandava matar. Depois você mandava bater, não mandava matar. Hoje você só manda matar no pensamento, né? Você esgana a pessoa no pensamento, mas você já não faz. Mas isso são pseudo-virtudes, são caminhadas. Mas nós temos ainda questões um pouco mais sérias, porque eu tento parecer algo, mas que no íntimo eu não sou. Tem um ditado antigo, né, que diz que quando uma pessoa se elogia uma pessoa, e aí uma pessoa responde assim, mas come 1 quilo de sal ao lado dela para você saber se ela é realmente aquilo que você está falando. Porque para comer 1 quilo de sal, você tem que conviver muito tempo com a pessoa. E às vezes a pessoa demonstra ser calma, tranquila, né, uma pessoa que gosta de diálogo, que não briga, e na hora que você vai convivendo, você vai vendo que não é nada daquilo. Essas são as pseudo-virtudes. Eu me coloco diante da multidão de uma forma, mas no íntimo eu não sou. E não tem como, diante de mentiras, né, de personalidade, eu conseguir sustentar isso. E na desencarnação, mais ainda. Então, por isso, essa figura das imprudentes, das insensatas. Por isso, esse apagar da lâmpada. Porque ela não tem como sustentar a caridade se ela realmente não entender aquela caridade. Não é que eu tenho que fazer algo, mas eu compreender o porquê que eu preciso fazer algo. Não é que eu tenho que ser boazinha com todo mundo, mas eu compreender por que eu preciso agir com bondade. Por que eu preciso ter caridade? Não é simplesmente o fazer, né? Isso também Jesus alerta muito nas suas parábolas, mas é o sentir. Mais vale pequenos atos, mas sentidos realmente vindos do coração, do que inúmeras estrondosas aparições públicas onde não tem nenhum tipo de sentimento. E todo movimento ilusório faz com que o ser, o espírito, entre nesse processo do apagar a lâmpada, de não ter o brilho próprio. Essa é a transição, né? Essa é a grande proposta. Mas sempre a misericórdia de Deus nos alcança, né? Então sempre existe o eterno recomeço. Não existe o tempo para ninguém, mas quanto mais formos rebeldes, quanto mais tivermos essa dificuldade em realmente abrir esse porão interno que cada um tem dentro de si, né? Colocar os ratos, as ratazanas, os escorpiões, as cobras para fora e tentar entender, dando nome aos sentimentos, não varrendo tudo para debaixo do tapete e achando que o tempo vai curar tudo. Uma vez até eu já falei aqui que o tempo não cura, o tempo ele cicatriza se a gente limpar a ferida. Se eu não limpar a ferida, o tempo só vai infeccionar mais. Então ele ajuda a gente nesse processo. Eu preciso fazer isso, eu preciso me conhecer de verdade, para que eu não tenha surpresas quando eu deixar esse ego, eu deixar esse personagem que aqui cada um de nós representa. E por isso que Jesus recomenda: orai e vigiai, porque nós não sabemos a nossa hora, do momento em que nós seremos chamados realmente de encontro com a verdade.
Por isso é tão interessante a gente aproveitar a encarnação para o exercício do autoconhecimento, para o exercício da bondade, da fraternidade, colocando em prática, mesmo com dificuldades, colocando em prática as virtudes. Porque, na verdade, eu acredito que a meia-noite já soou faz tempo. E é a hora da gente realmente colocar em prática aquilo que a gente já sabe. Principalmente aqueles que estudam a doutrina espírita, com certeza a cabeça está cheia de conhecimento. Agora é hora da gente fazer o caminho mais longo, que é da cabeça para o coração. É o caminho mais longo, porque nós temos que deixar de raciocinar sobre as coisas e realmente sentir, realmente viver, aceitar todas as propostas que a vida nos traz, mesmo que elas não sejam como eu gostaria que fossem. Mas com certeza, se chegam a mim, é porque é necessário. Na carta de Paulo aos Romanos, para terminar, tem uma frase muito bonita. Paulo, se comunicava com as igrejas para continuar mantendo viva a chama do Cristo. E as cartas dele são assim, maravilhosas, né? As cartas de Paulo é um estudo à parte que a gente deve fazer, de tanta essência que tem. E nessa carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículos 11 e 12, Paulo faz a seguinte advertência, há 2000 anos atrás, que é válida para nós hoje. Reconheceis o momento em que viveis. Já é hora de despertar do sono. A noite está avançada, o dia se aproxima. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Essa é a nossa proposta de reencarnação. Essa é a grande missão que cada um tem, que é de se autodescobrir, de realmente identificar aquilo que é, sem tantos problemas, tantas dúvidas, mas principalmente na proposta de melhorar. Eu agradeço a todos que estão aqui online comigo, a Vera, o Kinka que está assistindo, a Silvia, muito bom, Silvia, ter você aqui, Maria Lúcia, Carlos Caiafa, o Klinger, o Mauri. É muito bom ter vocês online. E todos aqueles que assistem depois pelo YouTube, que às vezes comentam comigo sobre algumas passagens. A proposta do Evangelho de Jesus é nos fazer melhor a cada dia, a cada momento. Anderson também aqui presente conosco. Muito obrigada a todos. E que a gente tenha, toda vez que a gente entender, buscar um estudo da parábola de Jesus, nós entendemos que as parábolas são práticas diárias. Gotículas, doses homeopáticas para a nossa evolução. E aí eu finalizo com muita gratidão a vocês, com essa mensagem do Chico, que eu gosto muito e que acredito que teria que fazer parte da nossa encarnação, Essa proposta, que aos outros eu dou o direito de ser como são, mas a mim, nessa proposta individual, de progresso, de esforço, com muita dificuldade, mas a mim dou o dever de ser cada dia melhor. E isso, Chico dizendo, nós sabendo a pessoa que foi, que é esse espírito iluminado, quantidade de trabalho que fez, a vida dele, isso foi realmente vivido por ele e serve de incentivo para nós. Uma ótima noite. Que Jesus nos abençoe sempre e que tenhamos essa certeza e essa confiança que nós temos o combustível conosco. Nós temos todo o azeite necessário para que a nossa lâmpada não se apague. Se chama esforço, vontade de vencer nossas imperfeições. Uma ótima noite a todos. Muito obrigada. Até mais.